Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje, a aula 21 da nossa disciplina, nós ainda estamos falando do tópico de efeitos térmicos e reatores e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o caso do reator tubular operando reações exotérmicas. Para esse tipo de problema, acontece um comportamento peculiar desses reatores que pode levar a algumas condições perigosas de operação. O que a gente vai discutir aqui hoje é como a gente consegue contornar esse problema e como operar esses reatores de forma segura. Bora lá. O caso específico que a gente vai tratar se refere ao caso do reator tubular operando em condições não isotérmicas em uma reação exotérmica, ou seja, com uma reação que ocorre com liberação de calor para o sistema. O perfil típico de temperatura para esse tipo de processo é esse que a gente vê na figura aqui abaixo. Em um gráfico de temperatura versus comprimento do reator, a gente teria essas curvas características aqui para a temperatura do nosso sistema como função do comprimento do reator. Para cada uma dessas curvas, a gente tem uma temperatura de fluido refrigerante diferente, né? E o objetivo aqui é que a gente consiga verificar o que acontece com o nosso sistema caso a temperatura do fluido refrigerante, que aqui é representada por esse TC0, aumente aí na parte inicial da nossa reação. À medida que a gente aumenta a temperatura da camisa de refrigeração, o TC0, né, e para esse caso aqui específico, sempre o TC0 do ponto I mais 1 vai ser superior ao TC0 do ponto I, tá? Ou seja, a temperatura aqui da camisa no ponto 1, essa situação aqui na parte inferior do nosso gráfico, essa temperatura de camisa é inferior a temperatura de camisa aqui do ponto 2, que é uma temperatura um pouco superior. Ou seja, à medida que a gente vai aumentando a temperatura da camisa, observem que a gente tem cada vez um ponto superior para a temperatura do nosso sistema. Até agora, vocês devem ter observado que a situação é muito normal. Se eu aumento a temperatura da camisa, eu aumento a temperatura aqui máxima que o meu reator vai atingir. O grande problema dos reatores tubulares operando reações exotérmicas acontece no ponto representado aqui, ó, por essa temperatura de camisa 4. O que é que acontece nesse ponto? Nessa condição, a temperatura do ponto do nosso reator, que aqui a gente vai chamar a partir desse momento de ponto quente, excede um limite físico. Por exemplo, acontece uma explosão, algum fogo no interior do reator, e em muitos casos essa condição está associada até com o derretimento do nosso catalisador. Essa condição aqui ela ganha um nome, é o que a gente chama de temperatura de escape ou temperatura runaway. E ela é muito perigosa em condições operacionais reais. Reações operadas nesse tipo de situação podem levar à explosão e à total perda de controle do reator. Isso aqui acontece nas regiões onde a temperatura, né, da camisa do reator ela é alta o suficiente para não conseguir mais extrair temperatura, extrair calor da nossa reação. E com a aceleração ocasionada pela própria taxa de reação sendo aumentada ao longo da operação, a gente acaba por perder o controle operacional desse reator. Então é uma situação extremamente perigosa dentro da característica operacional dos reatores tubulares, principalmente em altas escalas. A operação de reatores em condições próximas à de Runaway não é uma opção nada esperta por parte de um engenheiro, tá? E a determinação desse ponto é muito importante para determinar as características operacionais desses reatores de forma segura. Um exemplo muito interessante desse tipo de operação em reatores do tipo tubular é apresentado para esse sistema de reação de álcool com ar, visando a produção de aldeído. Aqui, se a gente utilizar uma quantidade muito grande de ar, o que acaba por acontecer é a combustão completa, de forma que a gente vai produzir apenas dióxido de carbono e água, né, que é uma reação nada desejada, uma vez que a gente vai consumir o produto intermediário de interesse, que é o aldeído. As duas reações, nesse caso, tanto a queima do álcool como a queima do aldeído, são reações exotérmicas, e a segunda tem um comportamento exotérmico muito mais pronunciado. O reator utilizado para promover essa queima de álcool visando a produção de aldeído é um reator do tipo tubular e normalmente ele é operado de forma não isotérmica. O design da operação é muito similar a isso que a gente observa aqui, onde a gente tem uma alimentação composta por álcool mais ar, a entrada de fluido refrigerante ou saída de fluido refrigerante no ponto A e a entrada ou saída de fluido refrigerante é representada aqui pelo ponto B. Os produtos dessa reação são o álcool, que não reagiu, o acetaldeído, que é o produto principal,
dióxido de carbono e água aí como produtos secundários, o oxigênio e o nitrogênio do ar resultantes aí da não queima, né? O nitrogênio atua como inerte, mais especificamente nessa reação. Esse reator ele pode operar com alimentação de fluido refrigerante, tanto em corrente, sendo alimentado aqui no ponto A, como em contracorrente, quando a alimentação é feita aqui pelo ponto B. Vamos ver como é que ficam as características e os regimes operacionais para esse reator. Quando a gente utiliza alimentação em corrente, né, sendo alimentada ali no ponto A, o que acontece é que a gente tem uma maior capacidade de troca térmica do nosso fluido refrigerante na região de maior capacidade de liberação de calor por parte da reação. Isso faz com que a gente tenha um aumento da temperatura do nosso reator em função do seu comprimento de forma pronunciada na região inicial, e depois a gente tem uma estabilização muito significativa da operação desse reator. Essa estabilização promove uma operação muito mais segura. Por quê? Porque a gente consegue observar que a gente tem uma tendência pronunciada de aumento na porção final aqui do reator, só que essa já é uma região de pouco perigo, pouco risco operacional, uma vez que aqui a gente tem concentrações mais baixas de reagente presente em nosso sistema. Então a operação em corrente, além de trazer uma estabilidade maior de temperatura para a nossa operação, garante aqui um risco operacional muito mais baixo do que o que a gente observa na operação em contracorrente. Observem que aqui eu tenho um pico muito mais pronunciado da temperatura do meu reator. Esse pico está associado com maiores riscos de eu atingir aquela região de temperatura de escape, de temperatura runway, caso ocorra um incremento na temperatura inicial de alimentação desse meu fluido refrigerante. Então, dentro dessa característica de risco operacional, a operação em corrente traz esse benefício, traz um menor risco operacional associado. Só para a gente verificar aqui em mais um gráfico, essa outra análise aqui que é muito interessante, ela é obtida ao a gente conseguir aqui fazer a plotagem, né, da temperatura máxima do reator aqui no eixo Y em relação à temperatura de alimentação do fluido refrigerante. Observem que ao olhar esses resultados a gente consegue verificar que a alimentação em corrente proporciona o melhor controle de temperatura para o sistema dentro da faixa avaliada. A razão para isso é que ao operar em corrente, a maior capacidade de retirada de calor do fluido refrigerante, como eu disse já no slide anterior, ocorre na região de maior geração de calor dentro do nosso reator. Então a operação aqui em corrente é a operação mais segura dentro das características de operações de reatores tubulares que transitam aí e operam reações exotérmicas. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que tenha ficado clara aí essa discussão teórica acerca do comportamento dos reatores tubulares operando reações exotérmicas. Estão aqui as minhas formas de contato, caso tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo. E a gente se encontra, então, numa próxima aula da nossa disciplina. Até lá!